Você já imaginou uma moeda que não aparece em nenhum catálogo oficial, não tem cotação em dólar ou euro, mas move milhões? E se eu te dissesse que essa moeda não pertence a nenhum país, mas sim a uma organização secreta que opera nas sombras? Na Sicília, em becos estreitos e silenciosos, há rumores de um sistema financeiro paralelo. Um dinheiro invisível que alimenta o tráfico, compra silêncio e protege segredos há décadas. Não estamos falando de Bitcoin, nem de barras de ouro escondidas, mas de uma moeda com regras próprias, lastro incomum e um código que só mafiosos conhecem. Qual é essa moeda? Como ela surgiu? Quem a controla? Neste vídeo você vai mergulhar em um mundo onde cifras não passam pelos bancos e cada transação é uma questão de vida ou morte. Prepare-se para descobrir como a máfia italiana criou um verdadeiro império financeiro subterrâneo, com sua própria forma de dinheiro, uma moeda que não aparece nos livros de economia, mas domina o submundo com precisão cirúrgica. A história que você está prestes a ouvir não é oficial, mas é real o suficiente para manter autoridades e banqueiros acordados à noite. Para entender como surgiu a misteriosa moeda da máfia italiana, precisamos voltar ao início do século XX, quando a Cosa Nostra começava a se consolidar na Sicília. Diferente de outras organizações criminosas, a máfia não era apenas violenta, ela era organizada como um verdadeiro governo paralelo. Tinha leis próprias, tribunais internos e, claro, um sistema financeiro próprio. Naquela época, os mafiosos enfrentavam um problema recorrente: como movimentar grandes quantias de dinheiro sem deixar rastros. Os bancos eram inseguros e facilmente monitorados pelas autoridades. Assim, nasceu a ideia de criar uma forma de crédito interna, uma moeda simbólica mais eficaz que fosse aceita apenas entre os membros da organização. Essa moeda, que nunca existiu fisicamente como uma cédula ou uma moeda cunhada, era mais parecida com um sistema de vales secretos. Cada crédito mafioso era registrado de forma oral ou em códigos ocultos em bilhetes escritos em linguagem cifrada. Por trás de cada transação havia garantia de honra ou a ameaça de morte. Esses vales poderiam representar o pagamento por proteção, tráfico de mercadorias, contrabando ou lavagem de dinheiro. Eles circulavam entre capos, soldados e aliados com mais confiança do que o próprio lira italiano. Com o tempo, esse sistema evoluiu. Na década de 1950, com o crescimento da máfia nos Estados Unidos e na América Latina, a moeda secreta da máfia se internacionalizou. Contas falsas em bancos suíços, registros em nomes de terceiros e até obras de arte passaram a fazer parte desse universo financeiro paralelo. Mas o princípio era o mesmo: manter o poder financeiro longe dos olhos do Estado. O mais impressionante? Alguns especialistas acreditam que esse sistema funcionava com mais eficiência e menos corrupção interna do que muitos sistemas bancários oficiais. Era um sistema baseado não na confiança formal, mas no medo e no pacto de sangue. E não se tratava apenas de dinheiro. A moeda mafiosa também podia ser favores. Um assassinato encomendado, uma proteção em uma prisão ou um acordo de silêncio. Tudo isso tinha um valor. Um valor que só quem estava dentro do sistema conhecia. Enquanto o mundo via a máfia como um grupo de criminosos violentos, dentro de suas fileiras funcionava uma verdadeira bolsa de valores clandestina, onde o ativo mais valioso era o segredo. E como veremos a seguir, esse sistema teve impactos muito além das fronteiras italianas. A expansão da moeda secreta da máfia italiana foi impulsionada pelas conexões internacionais que a Cosa Nostra estabeleceu ao longo do século XX. Com raízes na imigração italiana para os Estados Unidos, a máfia encontrou na América uma terra fértil para negócios escusos e um novo campo para aplicar sua moeda invisível. Em cidades como Nova York, Chicago e Miami, os créditos mafiosos começaram a financiar cassinos clandestinos, bordéis de luxo e tráfico de bebidas durante a Lei Seca. Os acordos feitos com a máfia americana, como a notória aliança entre Lucky Luciano e Vito Genovese, usavam o mesmo modelo: transações que não envolviam dinheiro vivo, mas confiança entre os mafiosos. Uma confiança garantida por ameaças, chantagens e mortes. Durante a Guerra Fria, o sistema se sofisticou ainda mais. A máfia passou a utilizar empresas fantasmas e instituições financeiras em paraísos fiscais para guardar e transferir sua fortuna.
Investimentos em imóveis, joias e obras de arte criavam uma rede de ativos tangíveis que serviam como garantia para seus créditos secretos. Era uma espécie de padrão ouro do crime organizado. A moeda não se limitava mais a vales ou códigos. Ela passou a operar em redes de influência. Juízes comprados, policiais subornados, políticos financiados. A máfia comprava silêncio e favores com uma moeda que não podia ser rastreada. O benefício mútuo disfarçado de legalidade. Na Itália, o sistema se enraizou profundamente na política local. Nos bastidores, contratos públicos eram negociados por meio de acordos mafiosos. E tudo era pago com essa moeda invisível: proteção, poder, silêncio. Mas os impactos não pararam por aí. Com o tempo, esse sistema começou a afetar a economia real. A circulação de capital ilícito desestabilizava setores inteiros, criando uma concorrência desleal para empresários honestos. O dinheiro da máfia comprava empresas em dificuldades, lavava lucros em construções e desviava fundos de programas públicos. Em alguns períodos, estima-se que o PIB oculto gerado pela máfia tenha representado mais de 10% da economia italiana. E tudo isso sem que um único euro trocasse de mãos oficialmente. A moeda secreta da máfia também inspirou outros grupos ao redor do mundo. Cartéis latino-americanos, organizações russas e até grupos asiáticos copiaram a ideia. Um sistema financeiro paralelo, protegido por códigos de lealdade e violência. Era o nascimento de uma nova ordem econômica subterrânea, onde o valor de uma transação não dependia da oferta e da procura, mas da ameaça por trás dela. O mais assustador: muitos desses sistemas ainda estão ativos hoje, invisíveis aos olhos da lei, mas tão eficazes quanto qualquer banco central. A moeda secreta da máfia italiana nunca foi registrada em nenhum almanaque econômico, mas sua influência foi tão real quanto o dinheiro que usamos todos os dias. Ela revela uma verdade desconfortável. Mesmo fora dos livros contábeis, sistemas paralelos de poder financeiro podem florescer e moldar sociedades inteiras. O que torna essa moeda tão poderosa não é o material de que é feita, porque ela nem sequer existe fisicamente, mas o que representa: controle, lealdade e, acima de tudo, medo. É um lembrete de que o valor de uma moeda não está apenas em sua aceitação oficial, mas na força que a sustenta. E, neste caso, essa força vinha de pistolas escondidas sob casacos, códigos silenciosos e uma rede de influência que ultrapassava fronteiras. A moeda da máfia não era apenas uma solução criativa para evitar rastreamento, era um sistema de governança clandestino. Um banco invisível operado por homens que juravam lealdade com sangue e que puniam qualquer desvio com sentenças fatais. Mas o mais impressionante é como, mesmo diante de décadas de combate ao crime, esse modelo se reinventou. Hoje, com criptomoedas, dark web e sistemas digitais descentralizados, a lógica da moeda secreta se modernizou. O espírito daquele sistema siciliano, baseado na confiança do submundo, permanece vivo, apenas vestindo novas roupagens. E agora, a grande questão: se a máfia conseguiu criar uma moeda invisível, o que mais pode estar acontecendo nos bastidores da economia mundial sem que percebamos? Se você gostou dessa viagem pelas sombras do dinheiro, deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais você gostaria de ver revelado no canal? Inscreva-se no Mundo Enriquecedor, ative o sino para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem gosta de histórias que a escola não ensina, mas que o poder conhece muito bem. Até o próximo mergulho nos segredos do dinheiro.